A nossa comunicação, ela pode ser consciente ou inconsciente. A maior parte de tudo que nós fazemos, das nossas motivações, da nossa comunicação, ela é inconsciente. Nós não temos certeza absoluta do que estamos dizendo, do que vamos dizer. O que está por trás de tudo que a gente faz, na grande maioria, é inconsciente. Uma parte é pré-consciente e a outra é inconsciente, né? A consciência é a nossa menor parte, aquilo que nós sabemos que sabemos, aquilo que nós sabemos sobre nós. Isto é a menor parte do que nós sabemos sobre nós. É a menor parte do que nós temos conhecimento. A maior parte do que nós somos, da nossa motivação, dos nossos interesses, são inconscientes ou pré-conscientes. Então, a nossa comunicação inconsciente, ela ultrapassa a nossa vontade. Um exemplo bem exagerado é a pessoa que chega num velório e, ao invés de dizer meus sentimentos, ela diz meus parabéns. Ela foi traída pela comunicação, não era aquilo que ela conscientemente queria dizer, mas era aquilo que inconscientemente ela queria dizer, por isso ela disse. Então, a nossa comunicação inconsciente, ela se revela naquelas palavras que às vezes escapam sem que a gente escolha, e elas escapam principalmente nos nossos gestos, né? Nos gestos e atitudes que nós temos, de repente passar a mão no cabelo, mexer no anel, mexer no relógio, né? Ficar olhando para o relógio. Isso aqui todo mundo já sabe, a pessoa que está sempre olhando para o relógio, a pessoa que está com pressa de ir embora, ou se não está com pressa, ela está pensando num jeito de sair dali, a conversa não está agradando. A pessoa que está para frente, com o corpo na direção do seu corpo, é uma pessoa que está criando um vínculo, que está numa conexão com você, enquanto que uma pessoa que se afasta, que mantém uma certa distância, ela está dizendo que ela não está interessada. Então, é importante a gente observar tudo isso, porque a maior parte da nossa comunicação não é aquilo que a gente diz, mas aquilo que a gente mostra, a revelia da nossa vontade. Você nem quer dizer aquilo, você nem quer fazer aquilo, mas o seu inconsciente te leva àquela resposta, te leva àquela comunicação. Além dessa comunicação que pode ser consciente ou inconsciente, na maior parte do tempo nós agimos sob a influência do inconsciente, tem todos os nossos desejos envolvidos, tem as nossas motivações. Às vezes você está sendo educada com alguém, mas o seu corpo revela que você só está sendo gentil e educada, que na verdade você não está interessada. Às vezes a outra pessoa está sendo gentil por uma questão de educação, mas não de desejo, não porque ela está disponível para você. Então tudo isso a gente tem que observar numa comunicação para saber se a gente realmente está sendo entendido, se a gente realmente tem um vínculo com a outra pessoa, se a gente está criando um relacionamento ali. Se aquilo ali, se aquele momento está sendo realmente de entendimento. Se o que vocês estão falando é o mesmo assunto. Vocês já observaram determinadas conversas em que uma pessoa está falando de um assunto, a outra pessoa está respondendo sobre outro assunto. Aquela primeira continua falando sobre o primeiro assunto dela, a outra continua todo o tempo respondendo dentro do outro assunto dela, como se as duas estivessem se comunicando, mas na verdade não há comunicação, não há entendimento, porque estão falando de dois assuntos. O que há ali é uma soma de egoísmo, de pessoas que são tão egoístas que elas não percebem o que a outra pessoa está fazendo, o que a outra pessoa está falando. Ela está num assunto, presa no assunto dela, e ela continua presa no assunto dela. E aí você pode observar, então, a outra pessoa não está te ouvindo. Significa que ela não quer estar ali com você. Significa que ela não está te dando a importância que você
acha que merece e que realmente merece. E se você não está ouvindo o que a outra pessoa está dizendo e você continua no seu assunto, é porque você realmente também não está interessada ou é muito egoísta também para sair do seu ponto de vista, para sair do que te interessa e prestar atenção na outra pessoa. Porque comunicação é isto, comunicação é troca, é relacionamento, é eu e o outro numa relação de troca, né? E aí, se uma pessoa está num assunto, outra pessoa está no outro, não há comunicação. Se a pessoa não para te ouvir ou você não para ouvir a outra pessoa, porque vocês não gostariam de estar ali naquele momento conversando, né? Ou então até tem um interesse ali, mas há um egoísmo muito maior em que impede a verdadeira comunicação e o verdadeiro encontro. Presta atenção nisso. Às vezes, para haver conexão, vale mais a pena, às vezes, parar seu assunto, ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Porque numa comunicação eficiente, numa comunicação de conexão de vínculo, você tem que escutar. Se você não é bom ouvinte, se você não escuta, não para ouvir o que o outro está dizendo, então não há comunicação. E se o outro não para ver o que você está falando, para ouvir o que você está falando, também não está havendo comunicação, não está havendo rapport, não está havendo troca, não está havendo empatia. E isto nós observamos com mais frequência. Assim, você começa a contar uma história de sofrimento, e até na história de sofrimento, a outra pessoa, ao invés de te ouvir e te compreender, ela começa a contar uma história de um sofrimento maior. Ela não para te ouvir, ela não te compreende, ela quer contar a história dela, ela quer ser ouvida. Ou às vezes é você, a pessoa está contando uma história dela, né, contando um drama, um acontecimento, e você, ao invés de ouvir e compreender e criar o vínculo, criar o relacionamento, fazer aquele encontro valer a pena, você começa a contar uma história sua. Então, observe que mesmo quando a disputa é quem tem o sofrimento maior, ainda assim está faltando conexão, está faltando o verdadeiro encontro, a verdadeira comunicação. Observe isso, vê se é isso que você quer para você.